chuva, né? A gente estuda efetivamente a fadiga muscular e o excesso de... a fadiga, né, no geral, desculpa, e o excesso de exercício. O dano muscular, ele é um dos contribuintes, né, para a redução do desempenho, então ele faz parte, né, do nosso escopo de pesquisa, tá? Vou começar a transmitir a minha tela aqui para vocês. Preciso de um retorno em relação ao áudio. Vocês todos me ouvem bem? Sim. Te ouvindo bem, só não estou conseguindo enxergar ainda a apresentação, tá? Tá bom. Está a transmitir aqui agora. Eu comecei no... Tá, o pessoal falou que meu áudio não tá legal. Mas beleza, o importante é o do Matheus, tá? Picotou o meu? Só um pouquinho, mas deu para entender a mensagem geral. Beleza. Só passei uma mensagem de boas-vindas, já passei a palavra para o Matheus. Matheus vai fazer a apresentação. Todas as dúvidas de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e principalmente das oportunidades de estudo de mestrado, estão na descrição do grupo do WhatsApp e no Instagram do Núcleo de Fisiologia. Tá? Matheus está à disposição para ajudar, eu estou à disposição para ajudar, tem outros alunos de mestrado lá no grupão também para ajudar. Tá? Fiquem à vontade para interagir com a gente, para mandar propostas de trabalho, de estudo, o que vocês quiserem, tiverem de dúvida, a gente está aí para poder ajudar. Tá? É isso, senhores. Vocês conseguem ver minha apresentação 100% aí? Pode mandar uma mensagenzinha aí que eu tô vendo. Sim, sim. Show de bola, vamos nessa. Bom, o tema de hoje é o dano muscular induzido pelo exercício. A gente vai falar um pouquinho sobre as nuances, né, que permeiam os eventos biomoleculares que envolvem o dano muscular induzido pelo exercício e nas repercussões, tanto fisiológicas, né, bioquímicas, metabólicas e repercussões funcionais, que é o que interessa para a gente, né, quando a gente está falando de desempenho, tá? Bom, mais uma vez agradecendo a presença de todos aqui. Meu nome é Matheus Caldas Gomes, eu sou mestrando em Ciências da Atividade Física no programa de pós-graduação em Ciências da Atividade Física da Universidade Salgado de Oliveira. Atualmente, eu sou bolsista da CAPES, fui bolsista da FAPERJ durante a minha graduação, por aproveitamento, me envolvi em projetos de pesquisa já durante a graduação, consegui fazer algumas instrumentações, né, consegui palestrar em alguns eventos internacionais, como, por exemplo, o Cela Fisques, desde da minha trajetória na graduação, como monitor de diversas disciplinas, eu sempre fui muito interessado, né, nesse meio acadêmico e como eu poderia, acima de tudo, responder as dúvidas que eu tinha, né? Além disso, eu sou pesquisador em Ciências da Atividade Física, me auto-intitulo como atleta e também como treinador. Bom, dentro dessa pequena palestra, apesar de estar com bastante slides, mas eu vou tentar dar uma olhada por cima, né, do tema, né, do panorama. A gente vai observar de um ponto de vista superior o dano muscular induzido pelo exercício. Tá? A gente vai passar por fatores de risco, epidemiologia, a origem, né, do dano muscular induzido pelo exercício, os estressores, né, os principais moduladores ali das respostas do dano muscular, os principais locais onde esse dano acontece. A gente vai falar também sobre essas consequências, né, na célula muscular e também de forma sistêmica. Vamos falar sobre a resposta pró-inflamatória, as repercussões funcionais, né, como isso afeta, né, o desempenho de forma subsequente. Vamos falar sobre as respostas anti-inflamatórias e, no final, a gente vai abordar o efeito protetor do exercício, que é conhecido como o efeito da sessão repetida. Bom, etiologia, né? De onde vem o dano muscular induzido pelo exercício? Acima de tudo, a gente tem que entender como é que a literatura caracteriza, né, o dano muscular. O dano muscular, ele é um fenômeno caracterizado por rupturas microscópicas nas fibras musculares. Além disso, a gente tem também os tecidos adjacentes sendo afetados, né, por essas pequenas rupturas, né?
Isso ocorre principalmente em exercícios não habituais, de alta intensidade ou com grande componente excêntrico. Aqui a gente está vendo, né, uma imagem histológica, né, de biópsia por meio de microscopia eletrônica, e a gente está vendo, né, os efeitos, né, do exercício intenso, principalmente quando a gente explora muito a fase excêntrica do movimento, e como que isso repercute, né, de maneira estrutural, né, como que isso desorganiza, né, a célula muscular. Bom, existem diferentes maneiras da gente conseguir observar o dano muscular induzido pelo exercício. As principais são marcadores indiretos, tá? E por que eles são indiretos? E por que a literatura setoriza, né, esses marcadores de dano tecidual como diretos e indiretos? Os marcadores diretos, eles são observados especificamente no local onde houve o dano. Então, por exemplo, a própria biópsia, né, a análise histológica ali, né, da amostra de biópsia, ela é um marcador direto. Por quê? Porque ela pega um pedacinho do músculo e olha como aquele músculo está, né, o estado estrutural ali daquele músculo. Além disso, a gente tem também como marcador direto a ressonância magnética de imagem, né, que consegue fazer uma diferenciação ali do edema celular. Então, a gente tem um recorte transversal do músculo, então a gente consegue observar localmente o dano estrutural ali e as repercussões desse dano, tá? Tudo que não for local é marcador indireto, tá? Dentro da categoria dos marcadores indiretos, a gente tem as análises plasmáticas, né, contendo conteúdos de proteínas, enzimas, citocinas inflamatórias ou anti-inflamatória. A gente tem também marcadores de estresse oxidativo ou marcadores de fosforilação lipídica, né? Também são entendidos ou contextualizados como marcadores indiretos. Temos os marcadores funcionais, como dor, redução da força, redução da potência ou da velocidade. A gente tem a redução da amplitude de movimento, né? Tudo isso é um marcador funcional, ou seja, na prática, como que o dano muscular ele se manifesta. Além disso, a gente tem também os marcadores subjetivos, ou seja, a percepção do próprio indivíduo em relação àquele evento. A gente tem a dor muscular de início tardio, a percepção de recuperação, percepção de fadiga e percepção de rigidez muscular. Então, recapitulando, a gente tem os marcadores diretos que observam o local onde houve a lesão e temos os marcadores indiretos que a gente observa de forma sistêmica, né, no sangue, de forma funcional ali na prática e também de forma subjetiva com as análises do próprio indivíduo em relação a como ele está se percebendo. A gente tem diferentes origens do dano muscular induzido pelo exercício a depender da população que está sendo observada. Por exemplo, na população geral, a gente tem uma etiologia vindo de exercícios ou estímulos não convencionais. A gente tem também diferentes modulações na carga de treinamento, como, por exemplo, um aumento na carga de treinamento, um aumento no volume de treinamento. Tudo isso leva a um aumento, né, do dano muscular induzido pelo exercício. A gente tem padrões motores não familiares que também induzem, né, ao dano tecidual quando a gente observa as populações gerais, e a gente tem também a baixa resposta adaptativa ao exercício quando a gente fala das populações gerais, né? Vocês podem perceber que para cada uma das populações que a gente está abordando aqui, tanto a população geral, atletas de endurance ou ultra endurance, militares, as análises laboratoriais, os atletas em terreno que disputam competições ou esportes em terrenos inclinados, todos eles têm um componente específico que vai levar ao dano muscular induzido pelo exercício. Mas, acima de tudo, o que a gente não está acostumado, atividades de um alto estresse metabólico, a dificuldade de recuperação ou de acesso a nutrientes e hidratação e a alta exploração do componente do regime de contração muscular excêntrica, todos esses são grandes contribuintes para o dano muscular induzido pelo exercício. A maioria dos estudos que a gente vai ver, eles são de origem laboratorial, ou seja, no laboratório a gente induz o dano muscular induzido pelo exercício explorando muito a fase excêntrica do movimento. Isso vai gerar respostas que são mais compatíveis com o estresse mecânico do que com o estresse metabólico. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer da apresentação, tá? Bom, então,
analisando essas origens etiológicas do dano muscular, a gente consegue setorizar em 2 grandes estressores, né? Os estressores mecânicos, ou seja, como a célula muscular, o tecido muscular, ele se submete, né, a um esforço, a uma tensão mecânica, tá? E o estresse metabólico, que é proveniente ali, né, do acúmulo dos metabólitos, né, do acúmulo do estresse oxidativo, tudo isso culminando, né, para uma perturbação da homeostase. Então, a gente pode perturbar a homeostase do tecido muscular por 2 grandes vias: o estresse mecânico, ou seja, a tensão mecânica, ou o estresse metabólico, né, que é, obviamente, proveniente ali, né, dos sistemas de ressíntese de ATP. Beleza? Para falar um pouquinho sobre essa etiologia que provém do estresse mecânico, a gente vai abordar bem rapidamente, né, um pouco de mecânica muscular e entender como que isso influencia, né, no dano muscular. Essa daqui, para quem não sabe, é a curva hiperbólica de Hill. Ela é muito famosa, né, quando a gente vai aprender lá na biomecânica, né, os fatores que influenciam a mecânica muscular, e ela mostra para a gente o seguinte, né, na hiperbólica de Hill, a gente tem uma relação entre força muscular e regime de contração. O que isso significa? Significa que, dependendo do regime de contração muscular, se a gente está falando da fase excêntrica, de contrações isométricas, ou da fase concêntrica do movimento, a gente vai ter diferentes contribuições para poder adicionar força a esse movimento. Na fase excêntrica, né, a hiperbólica de Hill mostra para a gente que a gente tem muito mais força quando comparado com a isométrica, que está aqui no meio, aqui, tá? E com a concêntrica. Na concêntrica a gente é mais fraco, depois vem a isométrica e depois vem a excêntrica. Bom, os pesquisadores começaram a se perguntar por que isso acontecia, por que na fase excêntrica a gente é essencialmente mais forte. E à medida que as pesquisas foram avançando, a gente começou a tentar entender o músculo não como essa unidade composta por todas as estruturas que estão envolvidas ali, né, no tecido muscular, como uma matriz extracelular, lâmina basal, né, a própria célula muscular ali, o próprio miócito, né, mas tentar entender como a mecânica do sarcômero, né, da menor unidade funcional do músculo, ela funciona para resistir à carga, né? Então a gente tem aqui as 2 curvas de comprimento e tensão que foram elaboradas, né, com o tempo, né, à medida que a gente foi tendo mais ferramentas investigativas para poder aprofundar a nossa análise molecular, a nossa análise celular, né, que é a curva comprimento-tensão clássica e a curva comprimento-tensão contemporânea. A clássica, ela aborda apenas o conhecimento limitado do sarcômero com a teoria dos 2 filamentos, ou seja, a gente só tem ali a interação actomiosínica para poder responder às relações de força do músculo, ou seja, a gente tem ali, né, um comprimento do sarcômero que está muito reduzido, ou seja, a gente tem uma produção de força muito baixa por conta dessa altíssima interação entre as pontes cruzadas, tá? À medida que esse comprimento vai aumentando, a gente vai tendo, né, um estiramento um pouquinho maior do sarcômero. Então, essas pontes cruzadas, elas conseguem se localizar, né, de uma forma que a produção de força fique melhor ajustada, né? Então, a gente tem um comprimento ótimo para a produção de força quando a gente observa apenas as interações actomiosínicas ali no sarcômero. E à medida, né, que esse comprimento vai aumentando, a gente vai, né, separando essas conexões entre actina e miosina, né, isso vai reduzindo a produção de força. À medida que o tempo foi passando, a gente foi percebendo que essa curva hiperbólica de Hill, ela essencialmente não explicava a curva comprimento-tensão clássica, ou seja, como que na fase excêntrica, né, quando a gente está com o músculo mais alongado, no comprimento maior, a gente tem, né, uma redução na produção de força, se essencialmente na excêntrica, que é o que a gente está vendo aqui, a gente é mais forte, né? Bom, à medida que o tempo foi passando, a gente foi descobrindo, né, mais formas de se analisar os tecidos, a gente descobriu uma ferramenta metodológica chamada de eletroforese, né? A eletroforese, ela permite a gente visualizar proteínas de alto peso molecular. E isso foi crucial para a descoberta de uma proteína que a gente chama de titina,
né? Antigamente, ali no começo dos anos 80, né, antes dos anos 80, em 1979, a gente chamava ela, né, de proteína gigante, né? Então, à medida que o tempo foi passando e essas ferramentas foram se desenvolvendo, a gente foi readaptando, né, as relações de mecânica muscular para essa curva comprimento-tensão clássica aqui da direita de vocês. Ou seja, agora a gente tem um conhecimento de que, na fase excêntrica, a gente tem uma contribuição de proteínas que a gente não conhecia na época que essa curva comprimento-tensão clássica foi elaborada, foi desenvolvida ali por Huxley e Hanson, né, lá no meado de 1950. E à medida que o tempo foi passando, e mais uma vez a gente descobriu essas ferramentas, né, para poder identificar essas proteínas de alto peso molecular, a gente descobriu a titina e, consequentemente, descobriu a função dela ali dentro do sarcômero, que ela funcionava como um instrumento, né, de resistência à carga de forma passiva e também de forma ativa. Ou seja, a depender de como esse músculo está funcionando, a depender do regime de contração muscular ali no sarcômero, a gente tem dois tipos de contribuições que a titina pode fazer para resistir à carga. De forma passiva, ou seja, no alongamento passivo, a gente tem a titina funcionando como um instrumento de mola, né? Essa proteína ali que está acoplada, né, aos filamentos espessos. Quando a gente está numa contração, ou seja, de forma ativa, né, na fase excêntrica, por exemplo, que a gente está alongando o músculo, a gente tem, né, uma disposição dos íons de cálcio no citosol. Esses íons de cálcio, eles fazem, além de expor o sítio de ligação para a cabeça de miosina conectar na actina, eles fazem eles expõem a actina também a uma interação da titina, ou seja, a titina ela também interage com a actina para aumentar essa energia, né, potencial elástica aí e, consequentemente, a força de resistência à carga. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que, durante o alongamento, a gente tem contribuintes que são diferentes do estado de contração concêntrica, do regime de contração concêntrica, para resistir à carga. Se, por um lado, na contração concêntrica, eu tenho ali os filamentos, né, a interação dos filamentos de actina e miosina, na contração excêntrica, eu tenho, além dessa interação bivalente ali, né, actomiosínica, eu tenho também a interação de actina com a titina para poder resistir à carga. E é por isso, né, quer dizer, esse é um dos componentes que faz a gente ter mais força na fase excêntrica, né, quando comparado com a concêntrica. Além disso, a gente tem também a contribuição dos tecidos que não são essencialmente, ou melhor dizendo, dos contribuintes que não estão essencialmente no citoesqueleto ali do sarcômero, né? A gente tem a matriz extracelular como um grande contribuinte para a resistência de carga. A gente está vendo um esquema aqui, onde a gente vê o citoesqueleto dentro, né, da célula muscular, tá? Os filamentos de actina, né, e miosina aqui dentro. Eles formam, né, uma conexão com a membrana da célula através de proteínas que a gente chama de costâmeros, e essas proteínas se conectam à matriz extracelular. A matriz extracelular ela serve para dissipar lateralmente essa carga que está incidindo sobre o sarcômero. Ou seja, se por um lado, mais uma vez, no regime de contração concêntrica, a gente tem os contribuintes apenas bivalentes ali da interação actomiosínica para fazer a força, na contração excêntrica a gente tem a interação da titina, da matriz extracelular e, obviamente, né, desse potencial viscoelástico que a gente tem para resistir à carga. Então, na contração excêntrica, a gente é mais forte por todos esses componentes mecânicos. E aqui eu mostro para vocês um sistema esquemático, né, de como está posicionada a matriz extracelular e por que na sua estrutura a gente consegue entender que ela funciona como um mecanismo, né, de resistência à carga. Vocês estão vendo ali, né, uma interação entre as fibras de colágeno, né, colágeno 1, 2, 3 e 4, que resistem à carga também. Então, a própria estrutura da matriz extracelular explica a função dela, né, que é de resistência à carga. Então, mais uma vez, recapitulando, né, durante a fase concêntrica, a gente tem uma contribuição apenas das proteínas metabolicamente ativas, né, da actina e miosina. Durante a fase excêntrica, a gente vai ter uma contribuição da titina, principalmente no estado ativo de cálcio no citosol, e da matriz extracelular
por meio da interação ali dos costâmeros para poder resistir à carga, tá? E, além disso, uma característica muito interessante do regime de contração excêntrica é que, por conta da contribuição desses contribuintes elásticos, né, da titina, da matriz extracelular, dos costâmeros, a gente vai ter uma dinâmica de recrutamento seletivo das unidades motoras, ou seja, a gente precisa excitar uma quantidade menor de unidades motoras para resistir a uma mesma carga quando comparado com a contração concêntrica. No regime de contração excêntrica, a gente vai ter uma ativação muito menor quando comparado com a concêntrica, né, ali no que tange a excitabilidade do músculo, né, a ativação de unidades motoras. Por conta desses contribuintes elásticos, a gente essencialmente economiza, né, unidades motoras ali para poder resistir a uma mesma intensidade. E o que isso gera, né? No final das contas, isso vai gerar uma maior eficiência mecânica, né, para resistir à carga por conta dos contribuintes elásticos. Isso vai gerar uma maior economia metabólica, ou seja, durante a contração excêntrica, a gente gasta menos energia para resistir a uma mesma carga quando comparado à contração concêntrica. Isso vai exigir também um menor custo neural. Todos esses três fatores vão ser contribuintes para a gente ter uma maior eficiência na contração, no regime de contração excêntrica, né? E isso tudo vai levar, né, no final das contas, a um maior custo estrutural. Ou seja, se eu tenho uma menor ativação de unidades motoras, se eu tenho uma maior contribuição dos tecidos passivos e se eu tenho menor custo neural, isso vai fazer com que as estruturas essencialmente se sobrecarreguem, né? E isso é um dos fatores que vai levar ao dano muscular induzido pelo exercício. Além disso, né, quando a gente trata de uma outra etiologia, a etiologia que vem, né, a partir do estresse metabólico, a gente tem que levar em consideração que atividades de endurance ou ultra endurance, atividade de resistência, usam prioritariamente a fosforilação oxidativa para poder fazer ressíntese de ATP. A fosforilação oxidativa, para quem não sabe, né, é a forma mais eficiente de produção de energia que acontece ali por meio, né, do fluxo de elétrons entre as membranas da mitocôndria, tá? E isso vai levar, obviamente, né, à produção de espécies reativas de oxigênio, quando a gente utiliza muito, né, dessa via de ressíntese de ATP. Isso vai levar, obviamente, né, ao dispareamento de alguns elétrons ali, né, na cadeia de transporte de elétrons, e esses elétrons, eventualmente, vão interagir com as moléculas de oxigênio, gerando ali, né, os radicais livres, como, por exemplo, o íon superóxido, o peróxido de hidrogênio, o radical hidroxila, né? Quando a gente tem, né, mecanismos antioxidantes agindo, né, dentro da mitocôndria, a gente consegue separar, né, fazer uma catálise desses radicais livres, transformando eles parte em água e parte em uma molécula de oxigênio. Mas quando a intensidade do exercício está muito grande, e principalmente durante tempos muito prolongados, a gente vai ter uma maior produção de radicais livres e, consequentemente, em espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, para quem não sabe, são moléculas altamente reativas. Vamos voltar lá na química orgânica, né? O que é uma molécula reativa? O que é uma molécula instável? É quando ela tem um elétron desemparelhado na sua última camada. O que vai acabar acontecendo é que esse elétron desemparelhado vai gerar uma reatividade nessa molécula e que, no final das contas, essa molécula vai procurar um elétron na última camada de qualquer molécula que estiver disponível. Isso acontece, né, de maneira muito frequente na membrana da célula. Esses radicais livres atacam a membrana da célula e o que acontece é o que a gente chama de peroxidação lipídica, né? Eles oxidam a membrana da célula e fazem abrir poros, né, nessa membrana, né, e, consequentemente, isso vai reduzir o que a gente chama de permeabilidade de membrana. Então, recapitulando, a gente pode ter estressores no nosso tecido muscular de origem mecânica e de origem metabólica. Os de origem mecânica
eles acontecem principalmente durante a fase excêntrica, onde a gente tem uma economia de energia, uma economia de unidades motoras e uma grande contribuição dos componentes elásticos. Já quando esse estressor é de origem metabólica, a gente tem uma grande contribuição ali da peroxidação lipídica na membrana, sendo o grande fator que vai danificar efetivamente, né, a célula muscular. Isso tudo leva a gente para os principais sítios focais de dano muscular, ou seja, quais são as regiões celulares que essencialmente o dano muscular ele afeta. Dentro do citoesqueleto ali do sarcômero, o dano muscular, principalmente de origem mecânica, ele vai afetar as regiões da linha Z, ele vai afetar a titina, como a gente viu, que ela é altamente solicitada durante as contrações excêntricas. Ele vai afetar também a desmina, né, que são proteínas de acoplamento miofibrilar. Ele vai afetar também os costâmeros, né, que são instrumentos, né, de transmissão de carga do citoesqueleto do sarcômero para a matriz extracelular, e vai afetar também os complexos de adesão sarcolemal. Tá? Então, dentro do citoesqueleto do sarcômero, a gente vai ter uma desorganização de todas essas proteínas, né, descritas aqui. Então, a gente vai ter a linha Z sendo muito afetada, a titina, a desmina, os costâmeros e os complexos de adesão no sarcômero. Além disso, a gente vai ter também, né, uma alta contribuição da dinâmica de membrana ali nos processos de dano muscular. Quando você estira o sarcômero, naturalmente, você está estirando também a membrana da célula, tá? Isso, quando a gente aborda, né, a etiologia do estresse mecânico. Quando a gente está falando do estresse metabólico, como eu falei para vocês, a grande produção de espécies reativas de oxigênio vai atacar essa membrana da célula muscular e vai causar poros, né? Mas quando a gente fala do estresse mecânico, o próprio estiramento da célula acaba afetando, né, a camada bilipídica, né, da membrana da célula muscular, e isso, obviamente, causa um estresse mecânico ali que, consequentemente, vai alterar a dinâmica de membrana. Uma parte da célula muscular que faz parte também, obviamente, né, da membrana da célula muscular são os túbulos T. Os túbulos T, eles são invaginações que acontecem para dentro da célula muscular de forma que seja mais efetiva a propagação dos potenciais de ação, ou seja, eles são buracos, né, que tem dentro, né, da própria célula muscular para os potenciais de ação propagarem ali para a região mais interna, né, do sarcômero e, consequentemente, né, conseguirem ali mudar a polaridade da membrana. Além de lesionar, né, esses túbulos T, a gente lesiona também as proteínas de ancoragem que estão no retículo sarcoplasmático, que são conectadas ali, né, nos túbulos T. A gente tem o complexo DHPR-rianodina, que é uma proteína que, à medida que o potencial de ação entra, né, pelos túbulos T, e muda a conformação dessa proteína, né, a gente tem a liberação de cálcio, né, ali do retículo sarcoplasmático no citosol. Então, o estresse mecânico vai estirar a membrana da célula, que vai estirar o túbulo T, que vai causar uma deformação nesses receptores de rianodina e, consequentemente, na membrana do retículo sarcoplasmático também. E, como eu falei para vocês, né, um grande contribuinte ali da resistência ao esforço durante a fase excêntrica é a matriz extracelular. Ela também ela é grandemente afetada, né, pelo dano muscular, porque ela é um grande contribuinte para resistir ao esforço externo. Então, a matriz extracelular também é muito danificada, né, durante a contração, principalmente, né, o regime de contração excêntrica, quando a gente está alongando o músculo, né, e está exigindo, né, uma resistência ali. Tudo isso vai levar a repercussões nos tecidos, ou seja, como a perda da integridade desses locais, desses sítios de dano, afeta, né, essencialmente a dinâmica, né, a homeostase dentro da célula. Bom, como eu falei para vocês, como a membrana da célula ela é muito afetada tanto pelo estresse mecânico quanto o estresse metabólico, tudo que está na membrana vai ser essencialmente afetado. A membrana, a gente tem ali glicoproteínas, a gente tem proteínas de membrana, né? Tudo que está na membrana ali vai ser essencialmente afetado, né, pelo dano muscular. Isso vai levar, obviamente, a repercussões, né,
em todos os locais que essencialmente tem membrana. Aonde que tem membrana dentro da célula? No sarcolema, né, a própria membrana externa da célula, né, composta ali de uma camada bilipídica, vai ser afetada. Por outro lado, a gente também tem membrana, né, ali nos túbulos T, a gente tem membrana no retículo sarcoplasmático e a gente tem membrana também na mitocôndria. Então, tudo que tiver membrana vai ser afetado, tanto pelos contribuintes ali do estresse metabólico, né, dos radicais livres, que vão atacar as membranas, fazendo uma peroxidação lipídica, assim como o estresse mecânico também afeta, né, a dinâmica da membrana, destruindo, por exemplo, as proteínas de membrana, destruindo as suas glicoproteínas, né, e fazendo com que toda a dinâmica, né, de homeostase ali da célula muscular, ela seja alterada. Isso leva, né, ao que a gente chama de perda de seletividade de membrana, ou seja, a membrana ela não consegue mais separar efetivamente, né, os íons do meio externo para o meio interno. A gente vai levar isso também ao influxo de cálcio, ou seja, se os portais, né, que eram seletivos, né, que dependiam, né, de uma dinâmica de membrana, que separavam ali o cálcio extracelular do meio intracelular, estão danificados, a gente vai ter um influxo de cálcio ali por meio, né, da destruição desses portais, e isso vai gerar um acúmulo de cálcio no citosol da célula. Para isso, né, a gente tem que entender um pouquinho sobre como a célula regula a homeostase do cálcio, né? Como que a célula equilibra, né, o gradiente de cálcio intracelular. A gente tem vários componentes que vão fazer, essencialmente, né, essa regulação da homeostase, né, do gradiente de cálcio citosólico, né, dentro da célula muscular. Alguns desses contribuintes são enzimáticos. Por exemplo, a parvalbunina, né, é uma proteína que utiliza magnésio para poder juntar vários íons de cálcio, né, numa estrutura que mantém ali, né, esse cálcio acoplado, né, e disponível, obviamente, né, para um evento que dependa de cálcio, né, no citosol da célula, como a sinalização de enzimas, né, outros processos metabólicos. A gente tem também enzimas que dependem de ATP, como a enzima cerca, né, sarcoplasmática, endoplasmática e retículo cálcio ATPase. Esse é o nome, né, do acrônimo, né? Ela depende de ATP para poder bombear o cálcio de volta para dentro do citosol. E como a gente está numa situação de estresse ou mecânico ou metabólico, né, a gente está com uma baixa disponibilidade de ATP por conta da depleção dos substratos energéticos. Então, a gente já não vai ter um funcionamento adequado das enzimas que dependem de ATP para bombear o cálcio, tanto para dentro do retículo sarcoplasmático quanto para fora, né, do citosol da célula. Além disso, né, a gente vai ter também a nossa grande contribuinte ali para o controle do gradiente de cálcio no citosol, que é a mitocôndria. Ou seja, recapitulando, né, se a gente tem uma destruição na membrana e, consequentemente, uma destruição nas suas proteínas que são capazes de modular ali o gradiente de cálcio do citosol, a gente perde, né, a modulação do cálcio por meio das proteínas de membrana. Segundo, a gente está numa situação de estresse, tanto mecânico quanto metabólico. Então, a disponibilidade de ATP está baixa, consequentemente, as enzimas que usam ATP para bombear cálcio para fora do citosol e para dentro do retículo sarcoplasmático estão saturadas, né? Estão ali com uma baixa disponibilidade de ATP por conta do exercício físico. Então, já não estão no seu funcionamento pleno. E ainda tem, né, a parvalbunina, né, que é uma enzima que também é capaz de fazer, né, uma parte dessa homeostase do cálcio, que vai estar nesse momento sendo altamente exigida, né, tanto ela quanto a mitocôndria. Nesse momento, a parvalbunina, né, com um gradiente de cálcio muito alto no citosol, ela acaba saturando e deixa a homeostase do cálcio toda para a mitocôndria. Isso vai gerar o que a gente chama de sobrecarga mitocondrial e, consequentemente, né, a produção de espécies reativas de oxigênio, inchaço mitocondrial e destruição da membrana da mitocôndria, né? Ou seja, a gente vai ter ali, né, uma sobrecarga mitocondrial destruindo as mitocôndrias, né, dentro da célula muscular por conta do acúmulo de cálcio. Essa disfunção mitocondrial vai ampliar o dano tecidual, obviamente, né, porque a gente não vai ter mais controle tanto sobre os radicais livres quanto sobre o cálcio, né, e isso vai gerar
um acúmulo descontrolado de cálcio dentro da célula muscular. Esse acúmulo de cálcio vai ser importantíssimo para uma segunda onda de dano tecidual, que é a onda das enzimas dependentes de cálcio, como, por exemplo, a calpaína protease. A calpaína ela é modulada pela quantidade de cálcio no citosol. Ela é responsável por fazer a modulação ali das proteínas estruturais, ou seja, quando tem uma proteína estrutural ali que não está já funcionando direito, ela faz a regulação dessa proteína, ela destrói essa proteína, né? E essa destruição de proteína faz com que o núcleo da célula gere mais sinalizações ali para o ribossomo para produzir mais proteínas e, consequentemente, né, reajustar, né, o citoesqueleto do sarcômero, que é composto de proteínas. Então, a calpaína protease ela é uma enzima muito importante que é modulada pelo acúmulo do cálcio, e ela faz o que a gente chama, né, de proteólise, ou seja, ela destrói proteínas ali, né, do citoesqueleto, e ela é altamente modulada, mais uma vez, né, pelo acúmulo de cálcio no citosol. Então, esse acúmulo de cálcio vai gerar, né, uma alta sinalização das calpaínas, que vão destruir mais ainda, né, as proteínas citosólicas. Além disso, a gente tem também, né, as fosfolipases, que também são dependentes de cálcio. Ou seja, esse acúmulo de cálcio no citosol vai gerar uma sinalização, né, uma transcrição gênica que vai fazer, né, o núcleo da célula mandar uma mensagem ali para a gente produzir enzimas, né, que são responsáveis por fosforilar a membrana da célula, que são as fosfolipases, tá? E isso tudo vai depender também, mais uma vez, do acúmulo de cálcio no citosol. Até aqui, vocês estão conseguindo entender que o estresse mecânico e metabólico vai destruir os sistemas que a gente tem de controle da homeostase do cálcio citosólico e, consequentemente, isso vai gerar mais dano, tanto dano no citoesqueleto do sarcômero, por conta das calpaínas, que são proteases, tanto quanto dano na própria membrana da célula, que já foi danificada primeiro pelo estresse mecânico, depois pelos radicais livres, né, do estresse metabólico, e depois ainda pela produção de fosfolipases, que são dependentes de cálcio. Ou seja, a gente tem uma alta alteração ali na permeabilidade de membrana por conta de todos esses agentes danificadores ali, né, da célula muscular. Tudo isso vai levar, obviamente, ao que a gente chama de inflamação, ou seja, uma resposta sistêmica para poder reparar esse dano no local ali, né, dentro da célula muscular, né? E essa inflamação a gente chama de inflamação estéril, ou seja, é inflamação que não depende de um patógeno, tá? É uma inflamação que acontece por uma resposta de reorganização, uma resposta de readaptação, né, no tecido. Essa inflamação estéril ela vai ser modulada por alguns agentes, principalmente citocinas pró-inflamatórias. Durante o dano muscular, a gente tem esses moduladores sendo estimulados, né, sendo sintetizados por vias, né, de sinalização como a NF-kappa-beta, né, a MAP-quinase, que vão promover ali um aumento na expressão de moléculas de adesão endotelial. Essas moléculas de adesão elas vão ser responsáveis por localizar e se conectar a essas citocinas que foram produzidas ali na célula muscular em função do dano. Essas moléculas ali que estão próximas ao endotélio, elas vão, obviamente, sinalizar ao sistema imune e o sistema imune vai direcionar a resposta imunológica para a recuperação desse tecido, né, que foi altamente afetado, tanto pelo estresse mecânico quanto pelo estresse metabólico. Além disso, nós temos também padrões moleculares associados ao dano. Nós temos o ATP, quando ele... mais uma vez, né, a gente teve dano na membrana, esse dano na membrana alterou a permeabilidade de membrana. Essa alteração na permeabilidade de membrana vai permitir que algumas coisas que estavam dentro da célula saiam. Uma dessas coisas é o ATP. Né, e esse ATP que está fora da célula a gente chama de ATP extracelular. A gente tem também DNA mitocondrial, uma vez que a mitocôndria também foi lesionada por conta do aumento do estresse oxidativo, por conta do aumento do cálcio citosólico, tá? A gente tem também proteínas de choque térmico, todos esses pedacinhos, né, ou de proteínas, ou de membranas, né, ou o próprio ATP extracelular, eles são reconhecidos
pelo sistema imune como padrões moleculares associados ao dano, e também eles estão envolvidos ali na modulação da resposta imunológica, tá? E aí tudo isso vai levar, né, obviamente, à inflamação, como eu falei para vocês, mas não só a célula muscular ela é capaz de modular a inflamação. A matriz extracelular, que também foi lesionada, também foi destruída, também é capaz de modular a inflamação por meio, né, desses padrões moleculares associados ao dano, né? A mesma via, né, que sinaliza a produção de citocinas pró-inflamatórias também acontece por meio, né, da destruição de proteínas ali da matriz extracelular, tá? Então, tanto o próprio citoesqueleto do sarcômero ali, tanto a própria célula muscular, quanto a própria matriz extracelular libera DAMPs e libera citocinas pró-inflamatórias. Além disso, a gente tem também os mediadores lipídicos, ou seja, os mediadores que são partes da membrana da célula que foi fosforilada ali, tá? Esses mediadores lipídicos são responsáveis, né, por vias de sinalização que vão levar a posteriori à produção de prostaglandinas, tá? Por meio das ciclooxigenases, e essas prostaglandinas são importantes na modulação do que a gente chama de tromboxanos, né? Fatores associados à agregação plaquetária, são responsáveis pela febre também, as prostaglandinas, né? Elas direcionam, né, uma resposta termostática ali para a célula ou para a região que foi lesionada, e também elas são importantes na modulação da dor. As prostaglandinas, né, são moduladores ali do que a gente chama de estímulo nociceptivo, né, estímulo químico nociceptivo. Tudo isso, né, leva a gente a uma resposta que a gente chama de quimiotaxia, né? Todos esses processos biomoleculares que eu descrevi aqui para vocês são conhecidos como quimiotaxia, né? Que é o processo pelo qual as células do sistema imune migram de forma direcionada ao longo de um gradiente de substância química liberada pelo tecido que foi lesionado, ou seja, a liberação dessas substâncias químicas, os DAMPs, as citocinas, o ATP extracelular, as proteínas de choque térmico, tudo isso gera, né, o que a gente chama de quimiotaxia, né, essa migração das células do sistema imune para essa região onde está sendo liberada, né, todos esses componentes biomoleculares. E isso vai gerar, né, obviamente, repercussões funcionais provenientes do dano muscular induzido pelo exercício. Essas repercussões funcionais são amplamente conhecidas para quem já teve acesso ao dano muscular induzido pelo exercício, e a maior, né, delas, né, e mais conhecida é a dor muscular de início tardio. A dor muscular de início tardio, né, ela é um processamento nociceptivo desses contribuintes, né, desses pequenos contribuintes químicos que vão gerar, obviamente, né, uma resposta aferente para o sistema nervoso central, e esse sistema nervoso ele vai, obviamente, né, modular a resposta a esses componentes químicos, né? Essas moléculas químicas, né, que são responsáveis ali por alterar, né, por sinalizar os nociceptores, né, que são os nossos receptores ali de dor, né, propriamente dito, né. Existe uma literatura bem vasta sobre o dano muscular induzido pelo exercício. Eu não vou me aprofundar nele aqui agora, porque dava para fazer uma aula só sobre isso, tá? Mas o que vocês precisam saber é que ele acontece mediante a liberação desses químicos que são provenientes tanto da desestruturação do citoesqueleto, da membrana e da matriz extracelular, tá bom? Bom, todos esses moduladores químicos, né, eles vão desequilibrar, né, o equilíbrio hidrostático oncológico, né, da permeabilidade vascular. Isso a gente conhece como edema, um inchaço, né? Isso vai alterar, né, o equilíbrio osmótico daquela região e vai fazer, obviamente, né, com que mais água, né, se direcione para essa região e, consequentemente, aumente, né, a pressão ali por conta do acúmulo de água no interstício, né, que é o espaço entre a célula muscular e a matriz extracelular. Esse acúmulo de edema, né, ele vai gerar um inchaço que, consequentemente, vai contribuir também para a modulação da resposta de dor, né? Esse inchaço, ele acaba, né, de uma forma mecânica pressionando ali tanto os proprioceptores quanto os nociceptores. Isso vai ser entendido, né, como uma resposta que aumenta a sensibilidade à dor naquele local.
Além disso, a gente tem também a rigidez passiva, né, e a redução da amplitude do movimento como uma repercussão funcional do dano muscular induzido pelo exercício. A redução da contração voluntária máxima, né, ou seja, a força que vocês conhecem, né, obviamente, né, além da dor muscular de início tardio, a redução da força talvez seja o segundo mais famoso, né, efeito de repercussão do dano muscular. A gente tem também uma redução na taxa de desenvolvimento de força, ou seja, uma redução ali na velocidade com que os potenciais de ação se propagam, né, por meio ali dos neurônios e, consequentemente, uma redução na velocidade de ativação desse músculo. E também tem uma repercussão funcional que é pouco falada, mas ela é muito importante, que é a redução da sensibilidade à insulina local. Ou seja, quando a gente destrói a membrana, como eu falei para vocês anteriormente, a gente destrói proteínas de membrana. Uma dessas proteínas são os receptores de insulina. Os receptores de insulina que estão ali na membrana, eles vão ser lesionados e, obviamente, essa insulina ela não vai conectar no seu receptor de insulina e, consequentemente, né, as respostas, né, a cadeia de fosforilação ali dos eventos que vai translocar a GLUT4 para a membrana da célula para captar a glicose vão ser interrompidas, tá? Ou seja, além de todas essas repercussões funcionais, como dor, redução da velocidade de contração muscular, redução da contração voluntária máxima, inchaço, edema, redução da amplitude de movimento, a gente tem também uma redução da sensibilidade à insulina local, o que faz também, obviamente, né, ser uma consequência da demora da recuperação desse tecido, porque, obviamente, né, as células que fazem a remodulação desse tecido, elas precisam, né, de substratos energéticos. Então, isso é um grande contribuinte, né, para a demora da recuperação também ali durante o processo de dano muscular induzido pelo exercício. Depois de todo esse processo, né, o corpo ele vai gerar, obviamente, respostas anti-inflamatórias para poder regenerar esse tecido que foi lesionado. Essa resposta anti-inflamatória ela é muito caracterizada pela cinética das células do sistema imune durante o curso do tempo do dano muscular induzido pelo exercício. Então, a gente vai ver ali que, dependendo do período que a gente observa, né, as análises plasmáticas, a gente vai ter uma caracterização de células do sistema imune diferente. Por exemplo, no começo do dano muscular induzido pelo exercício, dentro das primeiras 24 horas, a gente vai ter ali uma resposta de um aumento de macrófagos do tipo M1, um aumento de linfócitos T e um aumento de neutrófilos também para fazer a fagocitose ali dessas pequenas proteínas, né, que foram liberadas, né, por meio do dano na membrana, né, e, consequentemente, né, elas servem como sinalizadores químicos. Mas à medida que o tempo vai passando, esses macrófagos eles vão se diferenciando, né, do tipo M1 para o tipo M2, que é um macrófago mais resolutivo, né, não pró-inflamatório, mas anti-inflamatório, né? O nome desse fenômeno é eferocitose, né? É a mudança, né, na conformação ali desses macrófagos por conta, né, dessa interação ali com os neutrófilos, né, e outras células do sistema imune, né? A gente modifica, né, a natureza dos macrófagos não mais para inflamação, mas agora, nesse momento, para regeneração. Isso vai fazer com que, obviamente, né, a gente transloque células satélites, né, as células quiescentes que estão ali acopladas no endotélio, para fazer a regeneração desse tecido, né? As células satélites elas são os principais componentes ali que ficam na periferia do tecido muscular, que são utilizados como material genético, né, para poder regenerar essa célula que foi danificada por conta do dano muscular induzido pelo exercício. Existem, obviamente, né, cascatas de sinalização desses processos, só que eu não vou me aprofundar nisso porque eu acredito que eu já passei um pouquinho do meu tempo, né? E tudo isso, né, vai levar a gente ao efeito da sessão repetida, que eu vou falar aqui bem rapidamente para vocês. O efeito da sessão repetida, ele consiste em hipóteses, né, que formalizam ali alguns efeitos adaptativos que vão gerar, numa segunda exposição ao estresse, tanto mecânico quanto metabólico, uma resposta protetora ao exercício, tá? Quando a gente analisa, né, a célula muscular, ou quando a gente analisa sistemicamente ali os marcadores de dano, quando a gente expõe o indivíduo a uma sessão, né,
de exercício extenso, né, ou que houve muito dano muscular, a gente vê respostas altamente abruptas, né, tanto de citocinas pró-inflamatórias, macrófagos, neutrófilos, né, moduladores ali, né, da dinâmica de membrana, a gente vê altas respostas. Mas à medida que a gente expõe esse indivíduo a uma outra sessão igualmente parecida, tanto em volume quanto em intensidade, essas respostas elas diminuem, ou seja, o indivíduo ele produz uma resposta adaptativa a esse estímulo a qual ele foi exposto, e essa resposta adaptativa faz com que ele se proteja do dano muscular induzido pelo exercício, seja de origem mecânica ou metabólica. Uma dessas hipóteses são as hipóteses vindo de adaptações neurais, tá? A gente tem uma reorganização ali na dinâmica de ativação muscular para poder distribuir melhor, né, a excitação das unidades motoras e mais unidades motoras contribuírem para resistir à carga, né, quando a gente está falando ali do estresse mecânico. Então, essa hipótese, né, das adaptações motoras, ela é comumente vista, né, em ensaios observacionais ali, quando a gente observa, né, a atividade eletromiográfica do músculo, né? Essa atividade eletromiográfica ela muda entre uma sessão e outra, tá? Além disso, a gente tem as adaptações estruturais também, como a remodelação das fibras de colágeno na matriz extracelular, a remodelações de proteínas ali no citoesqueleto, né, dos costâmeros também ali na região da membrana da célula. Tudo isso contribui para, numa segunda sessão de exercício extenuante, com alto estresse metabólico ou mecânico, a célula muscular ela não sofrer mais como ela sofreu, né, na primeira exposição. E também a gente tem a hipótese, né, que faz alusão ali às adaptações metabólicas. Quando a gente expõe o indivíduo a uma sessão de treinamento altamente danosa, o sistema imunológico ele reorganiza a resposta imunológica para poder ser mais eficiente, ou seja, ele aumenta a imunoeficiência e também aumenta a velocidade de reparação desses tecidos. Tudo isso porque ele deixa já estacionado, entre aspas, né, algumas células do sistema imune mais próximas do local que foi lesionado. Tudo isso aumenta a efetividade de resposta para a reparação tecidual e, consequentemente, né, vai gerar uma resposta imunológica de inflamação mais baixa quando comparado com a primeira sessão de exposição ao estresse mecânico ou metabólico. Tá? Tudo isso leva a gente para algumas conclusões. Esse, na verdade, é o curso temporal, né, do dano muscular induzido pelo exercício. A gente tem, inicialmente, o estressor mecânico ou metabólico, causando um insulto ali no tecido muscular. Esse insulto ele vai gerar a desorganizações, né, despareamento, né, ali nos sistemas de excitação, contração. Ele vai levar a uma destruição nos costâmeros, na organização das fibras de colágeno na matriz extracelular, vai levar a uma destruição ali no citoesqueleto do sarcômero. Tudo isso vai levar a um acúmulo de cálcio dentro do citosol. Esse acúmulo de cálcio vai aumentar o estresse oxidativo e, consequentemente, a permeabilidade de membrana, que vai aumentar a liberação de fatores químicos ali no meio extracelular para modular a resposta imunológica. Essa resposta imunológica vai causar uma inflamação que vai gerar repercussões funcionais, e essas repercussões funcionais vão ser percebidas pelo indivíduo. À medida que o tempo for passando, o sistema imunológico ele modula a sua resposta para poder não mais inflamar, mas sim regenerar o tecido, né, que foi previamente lesionado, tá? É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado pela paciência de todos até aqui. Esse aqui é o QR Code do meu Lattes, para quem quiser acessar, e essas são as minhas formas de contato. Muito obrigado a todos. Passei um pouquinho de tempo, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. A apresentação muito boa, né? Bem profunda. Todo mundo, o pessoal já começou a escrever aí, né? Muito bom, profundidade, intensidade, né? Altíssimas. Parabéns pela tua exposição, tá? Aula, sempre aula, né? Uma coisa sensacional. E vamos lá, vamos interagir aí, pessoal. Mandem as perguntas, né?
favor, quem quiser abrir a câmera, quem não quiser, manda mouse, escreve aí no chat. Galera, quem quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá? Pode abrir o microfone para mandar as dúvidas aí, tá? Ninguém vai perguntar, não? Eu que vou perguntar, pô. Pô, não pergunta não, pô. Por que não, pô? Deixa eu ver aqui. Temos... Isso aí, pessoal. Muito bem, muito brabo demais. Muito bom, cara. Vamos lá, vamos bater um papinho, Matheus. Bora. Importante, né? Acho que é legal compartilhar com quem gosta de você, quem te segue. Matheus preparou, quando a gente combinou de 2026 fazer os grupos de conexão dos mestrandos. Matheus, tem o Jacques, tem o pessoal que já saiu, né? O Francisco, o César, tem o pessoal que quer entrar. Esses grupos de conexão eles têm uma missão muito importante dentro do grupo. Né? As pessoas se unem por valores em comum e brigam, se afastam por valores incomuns. Né? Então, uma das propostas de valor que o Matheus tem, né, é essa questão, cara, vou estudar, não vou me satisfazer com a superficialidade das respostas e das explicações. Então, é por isso que a gente se depara com esse nível de profundidade, que acho que vocês já estão acostumados, né? Que a gente quer sempre mais. Cara, mas explica de novo, mas dá a tua visão, né? Vai lá, prepara um material legal pra gente. E nessa de preparar a apresentação desse nosso primeiro encontro do grupo de conexão de Matheus, o Matheus, além dessa apresentação, ele preparou um livro. Ele escreveu um livro. Né? E de cara eu falei, cara, publica esse livro mesmo, vende esse livro, porque esse livro aí é um livro que, diante de todo o trabalho, diante de toda a lapidação, diante de todo o nível de profundidade, de intensidade que você colocou nas explicações, eu acho que é um livro que você tem que ser digno de ser, sim, remunerado por isso. Então, ele está tomando a decisão aí o material vai passar por um processo de revisão, tá? E em breve será publicado. Então, acho que isso é importante, né? Não sei se ele já comentou com vocês, mas ele, além da apresentação, slide, e além dessa aulona aí que ele deu, ele também preparou um livro. Tá? O João Gabriel escreveu assim, ó, você como professor, como controlaria os danos desses marcadores para seu aluno continuar se exercitando? Pô, pergunta boa, né? Talvez a melhor... acho que a única pergunta que a gente deveria se fazer, né, é essa, né? Como controlar o dano muscular induzido pelo exercício, né? Assim, como intervenção terapêutica, cara, existem pouquíssimas coisas que poderia ser eficiente, assim, né? Tiagão, dá uma mutada rapidinho no microfone, porque tá gerando um ruídozinho aqui para responder. Valeu. Vamos lá. Como intervenção terapêutica, existe pouquíssima coisa que pode ser contribuinte ali para a redução do dano muscular induzido pelo exercício, porque ele tem uma característica fenotípica muito específica. A gente tem ali, por exemplo, eu passei no slide para vocês, que existem algumas coisas que contribuem para o dano tecidual, né? Uma delas é a etiologia de atividade não usual, ou seja, tudo aquilo que você não está acostumado a fazer, independentemente do regime de contração muscular, independentemente da característica metabólica, da característica de intensidade do exercício, tudo que você não está acostumado, essencialmente vai gerar uma resposta, uma crise inicial para lidar com aquele agente estressor, né?
Então, isso vai gerar, obviamente, né, alguma magnitude de dano muscular induzido pelo exercício. Fatores que podem aumentar o dano, como eu falei anteriormente, é o alto volume, alta intensidade, explorar muito mais a contração excêntrica em comprimentos musculares maiores, né, mais alongados, né? Isso a gente tem informação na literatura que isso aumenta o dano tecidual, mas no final das contas não tem muita coisa que se fazer em relação ao dano muscular. Ele vai acontecer porque ele é inerente do processo de lidar com a perturbação externa, seja de origem metabólica ou de origem mecânica. Toda vez que você mudar o programa de treinamento, toda vez que você mudar as características, né, da sua sessão, as características, né, do seu regime de treinamento ali, né? Quando você mudar de fase, por exemplo, você está no período de preparação geral, depois vai para o período de preparação especial, por exemplo, você vai sentir os efeitos, né, as repercussões funcionais do dano muscular induzido pelo exercício. A gente não sente muito, eu estou assumindo aqui que a gente está tratando de indivíduos treinados, né? Indivíduos treinados não sentem muito porque eles estão acostumados a a se expor àqueles agentes estressores. Portanto, as repercussões funcionais vão ser menores. Mas o dano muscular ele acontece em qualquer tipo de atividade, mas em magnitude menor, quando você está habituado, né? Então, meio que não tem como fugir do dano muscular. Existem estratégias terapêuticas para você modular a dor muscular de início tardio, que também há uma discussão muito grande na literatura em relação à efetividade delas, né? Eu não sei se eu consegui te responder, mas no final das contas não tem como evitar o dano muscular, principalmente se você muda o seu programa de treinamento, tá? Se você se expõe a um estímulo novo, você vai ter dano muscular, porque as suas estruturas elas vão precisar ali, né, se reorganizar para resistir a esse estresse. Show, Matheus. Acabei mediando aqui nas perguntas, mas acho que vocês podem abrir aí o áudio sem problema nenhum, tá? Ele não é academicamente formal, por favor, fiquem à vontade, tá? O Guilherme fez uma pergunta aqui escrita e o Alailson levantou a mão. O Guilherme perguntou assim: acho que poderia ser interessante fazer um treino focado em causar adaptações no indivíduo para tolerar e se recuperar do dano, em busca de fazer mais sessões de treino no longo prazo. Então, pelo que entendi da pergunta dele, a ideia do treinamento aqui, né, será que seria interessante ficar pensando nessas adaptações de dor muscular? Antes da pergunta dele, Matheus, explica aí para o pessoal. O dano muscular é sempre negativo, cara? Sem dor, sem ganho, tem respaldo? E aí depois você entra na resposta do Guilherme. Maneiro. Faz sentido responder dessa forma e faz sentido você ter colocado isso primeiro, né? O dano muscular, na verdade, ele não é negativo, né? Ele é uma resposta fisiológica ao esforço, ele é uma resposta fisiológica a um agente estressor. A própria inflamação que amplia o dano tecidual, como a gente viu ali, né? Ela não é ruim, ela é uma resposta para a gente poder regenerar o tecido. Se não tivesse inflamação, por exemplo, a gente não teria uma translocação de células do sistema imune que fazem a regeneração tecidual. Então, a inflamação, na verdade, o dano tecidual, ele é caracterizado como uma resposta. Ele é inerente à exposição ao estímulo. O que é o dano? Ele é a destruição ali, né, dos componentes celulares. Esse é o dano, ponto. Evitar o dano seria uma estratégia boa, uma estratégia correta? Não tem como evitar o dano. Todo tipo de treinamento ele vai gerar alguma magnitude de dano tecidual. O dano ele é ruim? Na verdade, as respostas fisiológicas inerentes ao dano muscular, elas são ruins? Não, elas são boas, na verdade, né? Se não tivesse essas respostas, se não tivesse essas alterações na permeabilidade da membrana, se não tivesse essas alterações na homeostase do cálcio, se não tivesse essas sinalizações do sistema imune para inflamar o tecido, causar inchaço,
edema, a gente não teria uma recuperação do tecido e, consequentemente, a gente não teria, né, uma reestruturação dele ali para provocar, né, uma melhor resposta adaptativa a uma segunda sessão, que é o que a gente viu ali no efeito da sessão repetida. E agora, respondendo aqui o Guilherme, né, o próprio treinamento ele tem esse efeito. O próprio treinamento ele tem esse efeito inerente de te proteger para uma sessão a posteriori que vai gerar dano. Tá? Então, o dano ele é só uma coisa no meio do caminho, tá, galera? Não tem como você se direcionar para ele, não tem como você fugir dele, tá? Ele é só uma coisa no meio do caminho e ele vai acontecer, é um processo fisiológico natural ali de resposta a um estímulo estressor. Então é basicamente isso, não tem como você fugir do dano e também não tem como você, quer dizer, fugir do dano tem, né? Só você não treinar, né? Não sei se eu consegui te responder. É bacana essa... Eu não conheço o pessoal, né? Eu sou próximo aí do pessoal que está na audiência, mas, de uma forma geral, né, digamos assim, o iniciante na área da fisiologia, o mundo é cartesiano. O mundo é cartesiano. A gente normalmente pensa assim, sim ou não. Faz uma determinada... Coloca em prática um determinado método, sim ou não. A resposta, a melhora, sim ou não. A piora, sim ou não. Na fisiologia, sim ou não existe. Sempre depende. Né? Então, os iniciantes, né, na fisiologia, isso gera muita dúvida. Caramba, mas então, poxa, se está inflamando, se é pró-inflamatório, é ruim. E olha que essa questão a gente discute bastante, né, Matheus, lá no laboratório. O pró-inflamatório é tido, às vezes, como algo, cortisol é tido como algo negativo, às vezes até em papers, né, por pesquisadores em nível teoricamente avançado. Né? Então, pensar dessa forma que o Matheus expôs, né, a inflamação ela é positiva, o dano a inflamação pode ser positiva, o dano pode ser positivo. A recuperação acelerada nem sempre é bem-vinda. A crioterapia é sempre bem-vinda, Matheus? A crioterapia, o uso de anti-inflamatórios, as estratégias de recovery. Né? Aí, fazendo uma ponte dessa teoria densa que o Matheus acabou de trazer para a gente, com a prática, exemplo, a gente tem projetos dentro do futebol. Dentro do futebol existe um paradigma que talvez não, certamente herdado desse contexto cartesiano. Então, vamos investir 10 milhões de reais em processo de recuperação. Colocar as banheiras de gelo, colocar as botas de compressão, vamos dar remedinho e não sei o que, vamos fazer um inferno aqui para acelerar o processo de recuperação. O que pode acontecer? O que acaba acontecendo é que esse é o famoso viés de sobrevivência, né? Eu falei sobre isso no Instagram essa semana. O viés de sobrevivência é quando você está olhando para um lado e esquece do que é essencial, né? O essencial é a modulação, é a manutenção da carga de treinamento, pô. Não adianta você utilizar as melhores estratégias de recovery, né? O termo que usam, né, em inglês, né? Não adianta você utilizar as melhores estratégias de recuperação se a base não está bem estabelecida. O que é a base? É a manutenção da carga e do volume de treinamento, oferecer para o atleta um ambiente onde ele consiga ter uma boa nutrição, uma boa hidratação, boas noites de sono, tá? Se você não oferece isso, se você não se preocupa com a base, né, que é a manutenção do volume de treinamento, e oferecer para o atleta um ambiente onde a recuperação, que de forma, entre aspas, né, de forma natural acontece, não adianta você utilizar as melhores estratégias de recovery, como a crioterapia, né, imersão em banheira de gelo, não adianta você utilizar a bota compressiva para tirar edema, não adianta você utilizar ferramentas de relaxamento com o atleta dentro do ambiente de trabalho dele, onde já se viu. Você vai aplicar nele uma estratégia de relaxamento, o cara estando dentro do ambiente de trabalho, e ele vai sair dali e vai para o campo, treinar,
Como que esse cara vai relaxar, pô? Pô, meio contraintuitivo, né? Mas, enfim, a gente vê que hoje a gente está sendo muito inundado por ferramentas tecnológicas, né? E a gente está direcionando pouco a nossa visão para o conhecimento de base, né? Que seria isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Essencialmente. Perfeito, Matheus. Antes de responder a pergunta do Lucas, vamos lá, o Alailson levantou a mão. Alailson, abre teu microfone aí, cara. Fala comigo. Fala, meu amigo, tudo bom? Tudo bom? Boa noite aí a galera que está aí na reunião. Primeiro, Matheus, parabenizar pela apresentação, cara. Você é fera, é um assunto aí sensacional. E, cara, a pergunta que eu tenho, eu acho que ela é bem simples nesse contexto da microlesão, mas me diz uma coisa, até que ponto a gente diferencia o dano à microlesão a uma distensão muscular? Tem algum trabalho já publicado, já viu algo nesse aspecto? Como é que seria aí essa diferença entre o dano tecidual ou uma distensão muscular? Boa, ótima pergunta, cara. Etiologicamente, não existe nenhuma diferença entre os dois, porque uma distensão, é o termo grosseiro, né? Uma distensão muscular é essencialmente um dano muscular. Se você dosar plasmaticamente os marcadores de dano, você vai ver nas duas situações, tanto uma situação de altíssimo volume de treinamento, quanto numa situação onde teve um trauma ali no músculo, você vai ver os mesmos marcadores, pô. Você vai ver citocina pró-inflamatória, você vai ver marcador, você vai ver DAMPs, você vai ver todos as duas situações, elas produzem respostas neuroendócrinas idênticas, tá? Tanto o estiramento muscular, o trauma ali no músculo, né, seja um trauma de origem mecânica, talvez um corte no músculo ali, ou até um trauma, né, por um estiramento ali na fase excêntrica, eles vão produzir as mesmas respostas que o dano muscular induzido pelo exercício produz. Não tem como diferenciar eles, a não ser funcionalmente. Funcionalmente, obviamente, você vai ter uma diferença ali. Porque, obviamente, quando você tem um estiramento muscular, você desacopla, né, a região do músculo que efetivamente produz a função mecânica de contração. Então, funcionalmente... Vai. Não só uma palavrinha-chave, né, para você desdobrar aí, a magnitude da lesão, né, porque a gente chama microlesão e lesão. Microlesão e lesão. Né? É isso, boa. Magnitude também seria um bom diferenciador. Mas você vai ter, por exemplo, em situações onde você usa grandes grupamentos musculares. Por exemplo, se você for num campeonato de CrossFit, né, que é muito comum relatos de casos de rabdomiólise, você usa grandes grupamentos musculares. E se você tiver um estiramento, por exemplo, no bíceps, você dosar, por exemplo, creatina quinase, que é um marcador indireto de dano muscular, você vai ver respostas sistêmicas muito parecidas. Você vai ver um aumento da creatina quinase, por exemplo, quando alguém que rompeu o bíceps, e vai ver um aumento na creatina quinase também para alguém que teve, né, microlesões, mas em grandes grupamentos musculares ou no músculo espalhados pelo corpo todo, as mesmas respostas plasmáticas, né? Então, eu acho que a magnitude é importante, sim, mas funcionalmente o que você vai ter é quando teve um estiramento do bíceps, você não vai conseguir flexionar efetivamente, você vai perder a função mecânica. E, obviamente, né, o dano muscular ele vai produzir todas essas respostas que a gente abordou aí, funcionais, né? Essa pergunta é muito boa, cara, e a gente também já trocou uma ideia, né, Matheus? Nós tivemos a oportunidade de colaborar com os maiores grupos hoje do Brasil e do mundo também, né? Pessoal da USP, da PJ e tal, pessoal que estuda rabdomiólise em militares, né, projetos fomentados pelo Ministério da Defesa, pela CAPES, né, projeto milionário. E uma das principais pesquisadoras, né, ela é farmacêutica, o objetivo dela é desenvolver algum tipo de dispositivo para poder constatar precocemente a rabdomiólise. Uma vez, ela numa conversa particular, ela falou assim: na minha opinião, microlesão e lesão deveria ser chamado também de rabdomiólise. Então, quer dizer, por quê? Porque tem dano.
todas as explicações que o Matheus acabou de dar na apresentação dele, né, são etapas que acontecem na rabdomiólise. A rabdomiólise ela tem outros, digamos assim, destinos, né? Sobrecarga renal, insuficiência renal, um inchaço absurdo, a necessidade fazia um procedimento que a gente viu também outro dia, né, que é a fasciotomia, né, que é o corte lá no segmento, principalmente na coxa, no bíceps, né, justamente para permitir que aquele segmento ele respire. Então, a magnitude da lesão, e outra coisa que a gente tem visto também, né, que ajuda ainda mais a refletir sobre essa pergunta, e como a gente sabe realmente muito pouco, e como a gente define muito mal as coisas, né, e como cada vez mais, quando a gente tenta definir, as dúvidas vão surgindo. O que a gente tem visto lá no futebol? A gente começa a monitorar. Indiretamente, né, porque nós não temos ainda dentro do nosso grupo a possibilidade de fazer os marcadores locais, mas teremos em breve, né, se Deus quiser, com a metabolômica, mas a gente vai vendo que variáveis psicofisiológicas, ao longo do tempo, quando esses marcadores eles começam a progredir, em algum momento, tá, principalmente cruzando com outras variáveis, não somente as psicofisiológicas, né, e não somente as perguntas diretas, você está com dor, você teve lesão, mas também, por exemplo, atenção e controle em vitória, que aparentemente não tem nada a ver com a história, né? Quando isso vai progredindo, ou seja, microlesão, inflamação, o humor muda, o sono prejudica ou passa a prejudicar o processo, não há recuperação devida, a alimentação passa, a imunidade desequilibra. Num determinado momento, aquelas microlesões, elas, panela de pressão, né, gera um efeito sistêmico, né? A gente pode transpor os efeitos do dano muscular induzido pelo exercício para vários tipos de nuances. Por exemplo, o humor do indivíduo que está sentindo dor, inchaço, ele está legal? Não está, pô. Então você vai ter repercussões de humor, né? Você vai ter alterações no humor ali do indivíduo que está no processo de dano, de recuperação do dano muscular induzido pelo exercício. Esse indivíduo ele vai dormir direito? Não vai. Por quê? O inchaço e a dor muscular, que são componentes, né, da alodinia ali, né, da modulação, né, da resposta sensitiva à dor, eles vão atrapalhar o sono do indivíduo, ou seja, ele vai dormir pior, né, consequentemente o humor dele vai ficar pior, né, a gente viu ali que tem um componente de resistência à insulina local, ou seja, vai ter dificuldade de processamento, né, ali da glicemia sanguínea, enfim, existem várias repercussões, como a repercussão do sistema renal, hepático, né, que o Thiago bem mencionou ali, né? A gente viu que durante o dano muscular a gente lesiona as proteínas e pedaços, fragmentos dessa proteína vão para o meio extracelular por meio da permeabilidade de membrana, que é reduzida. Se aumenta a quantidade de proteína no sangue, você aumenta o trabalho ali, né, dos rins para poder filtrar essas proteínas. E proteínas são moléculas grandes, né? E quando tem muita molécula grande no sangue tendo que ser filtrada, o que vai acabar acontecendo é uma sobrecarga renal. Essa sobrecarga renal, em última análise, pode levar, né, a uma disfunção renal e, consequentemente, né, uma lesão ali nos tecidos ali do rim, né? Ou seja, a gente pode extrapolar essas consequências do dano muscular induzido pelo exercício, né, essas repercussões para várias nuances, né, não só para as repercussões fisiológicas locais que a gente observou aqui agora, né, mas também comportamentais, sistêmicas, né, de outros sistemas, por exemplo, o sistema renal e hepático, enfim, né, dá para levar para outros locais, né? Perfeito. É uma discussão sem fim, né? Vou até ficar calado aqui, porque senão a gente vai passar das 10 horas da noite. Então, deixa eu rapidinho, deixa eu responder o Lucas aqui, para a gente... Lucas Jorge é ele. E depois a gente fecha com a Last Dance. É isso, tem uma vamos pergunta nessa. maneira aqui, hein? Beleza. Vai lá, Ney.
Cara, o Lucão, vamos lá. Em relação à questão da teoria dos 3 filamentos, né? A gente viu lá no começo, né, com a hiperbólica de Hill, os trabalhos clássicos, né, de Huxley, que antes a gente entendia a contração muscular como um modelo bivalente, ou seja, 2 filamentos só. Mas o modelo bivalente ele não explica a contração excêntrica. Ou seja, ele não explica como a gente é mais forte na contração excêntrica, né? Por que ele não explica? Porque à medida que o músculo ele vai estirando, o contato das pontes cruzadas vai se distanciando, então a nossa produção de força, essencialmente por essas proteínas que são metabolicamente ativas, vai reduzindo. Então, tem que ter alguma coisa que não seja a teoria dos 2 filamentos só, que explique o aumento de força na fase excêntrica. Essa coisa, né? A hipótese é que a contribuição da titina, principalmente durante a fase excêntrica, né, com o aumento do cálcio citosólico, que ela interage ali, né, com os filamentos de actina, que aumente a tensão passiva e, consequentemente, a energia potencial elástica e, consequentemente, a força durante a fase excêntrica ali, né, do regime de contração muscular para resistir ao esforço. Tem alguns trabalhos, né, muito interessantes de um pesquisador chamado de Walter Herzog, se eu não me engano, que falam sobre a contribuição da titina em 2 cenários. A contribuição passiva dela, né, como um mecanismo viscoelástico de resistência à tensão, por exemplo, alongar o seu músculo sem necessariamente contrair, né? A titina ela tem uma contribuição ali, além da matriz extracelular, mas a titina também contribui de forma ativa, ou seja, quando você tem a liberação de cálcio no citosol por meio ali, né, da liberação do retículo sarcoplasmático, esse cálcio ele faz com que a titina se conecte na actina e aumente essa tensão passiva, né? E aí a gente passa de uma teoria de 2 filamentos, ou seja, actina e miosina, para 3 filamentos, titina, actina e miosina, né, sendo efetivamente utilizados ali para resistência à carga durante a contração excêntrica, tá? É isso que tem de, entre aspas, né, mais atual na medida no limite, né, da barreira do meu conhecimento ali. Essa questão, ela, na verdade, né, sobre a titina, não sei se o Lucas leu recentemente, mas parece que não, porque já tem um tempinho que ele leu. Hércole Rubinho, né, escreveu um livro sobre alongamento e tal, ele fala do papel da titina, lá da década de 2000, e até hoje essa teoria ela ainda está em fase de consolidação. Então tem autor que mete o malho nessa história aí, né? É por isso que o nome é teoria, né? Porque a gente nunca viu um sarcômero dentro do músculo agindo, né? O que a gente viu? A gente pega um pedacinho por biópsia, bota ali na microscopia, alonga ele, né? Dá um estímulo elétrico ali, né? Por meio de despolarização ali, e vê como ele se comporta in vitro, né? Por isso que é teoria. A gente não viu como isso funciona, né? Dentro do músculo, né? Enfim, mas tem alguma coisa de diferente na fase excêntrica que tem que ser explicado além do modelo bivalente de contração muscular, na interação actomiosínica, ali tem mais alguma coisa, né? Perfeito. E para fechar, Last Dance, do FRJ. Vai lá, Matheus, manda ver o que é. Vou ler aqui. Cara, meu querido, se você quiser abrir seu microfone para perguntar, pode ficar à vontade. Se não, estou aqui lendo sua pergunta, tá? Muito boa pergunta, cara. Trabalho na academia que funciona assim. Cada estagiário pega até 3 alunos por horário. Aliás, isso está na moda, né? Esse modelo está na moda, né? E que a gente vai da fisiologia até a economia, né? Estamos por dentro do negócio todo aí. Estamos nada, a gente se esforça pra caramba. E vai passando os exercícios na hora. Eu tive um estudo de uma academia, a proposta era mais ou menos essa, né? 15 anos, 10, 15 anos. Esse é um problema, né? Inclusive, eu atribuo o insucesso que eu tive na academia, eu tive um estudo que durou anos, né? Eu só saí porque eu acabei indo para a área acadêmica. A academia ela foi um espaço que eu montei que eu queria conservar esse processo do estudo, mas infelizmente, né, esse modelo
de chegar na hora e montar na hora, ele, né, talvez hoje, com mais marketing e tal, o negócio funciona, mas é pé atrás. Tá? Não tem treino montado, individualizado, no máximo a gente adapta alguma coisa no improviso. Tá? Isso aí depois a gente vai conversar com calma, vamos ver se a gente consegue discutir umas questões mais práticas, né, Matheus? Porque a gente, como são vários estagiários, o mesmo aluno treina com pessoas diferentes na semana. Cada um tem um jeito de escolher exercício, claro, cada um tem um background diferente, né? Por exemplo, você está aqui agora assistindo uma aula, pô, teoricamente, 95% da educação física, isso aí não vai ajudar em nada para a prescrição de exercício, você está aqui, né? E cada um tem jeito de escolher, montar a ordem e ajustar a intensidade. Na prática rola de tudo. Nossa senhora, eu consigo imaginar. Iniciante fazendo treino diferente toda semana, mudando a ordem o tempo todo, e até professor colocando drop set. Drop set o Matheus gosta bastante. Ou outras técnicas avançadas logo no primeiro contato do aluno com o movimento. Rest pause, né, drop set, super set, biset, triset. Eu consigo imaginar. Eu tenho a sensação de que isso atrapalha, que fica difícil aprender técnica, progredir carga e controlar o volume de fadiga. Já teve até aluno com rabo de olho, olha só. Queria entender melhor quais são os maiores problemas desse modelo de evolução, principalmente para iniciantes. Tem tudo a ver com o tema proposto. Pergunta prática, né? Pergunta prática, cara. E no aluno avançado, essa bagunça de trocar treino em ordem o tempo todo também prejudica muito, ele consegue lidar melhor. Com o tempo, o aluno gera algum tipo de adaptação, consegue evoluir. Muito boa, cara. Vai, Matheus. Pergunta prática, cara. Pô, meus parabéns aí. Seguinte, se a gente puder tirar uma coisa só de aprendizado dessa pequena explanação aqui, né, dessa pequena troca de conhecimento, é que o exercício que o indivíduo não está acostumado é o principal fator etiológico, é o principal fator de risco que vai levar ao dano muscular. O exercício não acostumado é o principal fator de risco que leva ao dano muscular. À medida que, obviamente, o indivíduo se submete a esse mesmo estímulo estressor, a gente tem o que a literatura chama de efeito da sessão repetida, que é um efeito protetor, seja de origem neural, estrutural, imunológica, aquele mesmo estímulo. Então, se eu provoco um estímulo estressor e, obviamente, né, o meu corpo ele tem que se ajustar para responder ao estímulo, ou seja, ele tem que recuperar a homeostase dos sistemas que foram perturbados, e eu essencialmente aplico essa sessão de novo. A literatura mostra para a gente que as respostas inflamatórias numa segunda sessão idêntica, elas são menores, ou seja, existe um efeito da sessão repetida quando a sessão é igual. Isso vai gerar no indivíduo, obviamente, né, uma adaptação àquele exercício. Adaptação estrutural, adaptação metabólica, adaptação neural, né? Tudo isso vai repercutir com que ele tenha, né, uma menor resposta de dano numa sessão subsequente, só que seja idêntica a essa que foi aplicada. Quando você troca o treino, quando você troca a estrutura do treinamento, quando você troca uma ordem de exercício, o seu corpo ele não está acostumado com aquele estímulo. Então, obviamente, o fator de risco ele vai estar aí presente de novo, do dano muscular induzido pelo exercício. E se você troca de treino toda semana, se você troca de treino em toda sessão, se não existe um padrão numa programação de treinamento, é muito óbvio que o seu corpo ele vai estar sendo perturbado de uma maneira muito intensa em todas as vezes que você se expõe a um estímulo estressor novo. Ou seja, você está entregando um estresse novo para o seu corpo todas as vezes que você se expõe à prática do treinamento. Isso, obviamente, né, prejudica a adaptação numa segunda sessão. Né? Isso prejudica o efeito da sessão repetida, né? O repeated bout effect. Né? Perfeito. Eu coloquei um
link de uma reportagem curiosa, né, sobre uma pessoa que já era experiente em Pilates, fez uma aula de Pilates, teve uma rabidobiólise e foi parar no hospital. Não sei se ela teve insuficiência renal, não sei o que aconteceu, mas é interessante depois dar uma olhadinha lá. Tá? E realmente, infelizmente, né, a gente... O debate é riquíssimo, né? Mas o tempo é curto. Então, se vocês quiserem continuar a discussão, se o Matheus quiser marcar mais uma reunião, né, para levar aí, eu sei que as tuas reuniões lá do teu grupo, sem o Thiago enchendo o saco, né, sem tempo para começar, são às sextas-feiras, não é isso, Matheus? Geralmente às sextas-feiras que a gente faz a leitura de artigo lá. Sexta-feira, então, quer dizer, você depois organiza aí com a galera, tá super interessada. E eu coloquei que eu vou compartilhar algumas publicações nossas, né, autorais, nosso grupo, algumas reportagens, de vez em quando eu gosto de guardar e compartilhar com vocês, né? E vou jogar lá no grupo, tá? E dá tempo de mais uma aí? Dá, ó, Lucas Rodrigues escreveu: se essa variabilidade tivesse ao menos um limite superior e inferior, qual seria o limite dos efeitos da sessão repetida na atenuação desse dano? Pergunta boa, pergunta boa. No final das contas, cara, a gente não sabe qual vai ser o efeito prático disso, né? Se a gente não testar. Qual é a grande problemática da literatura do dano muscular induzido pelo exercício? O dano muscular induzido pelo exercício, ele pode ser, como eu falei para vocês, induzidos por dois grandes agentes estressores: estresse metabólico e estresse mecânico. Estresse metabólico, para você induzir um estresse oxidativo altamente influente, né, no camarada ali numa sessão de laboratório, o cara ia ter que ficar muito tempo numa atividade aeróbica para você induzir, né, um estresse oxidativo considerável para gerar um dano tecidual induzido pelo exercício. Como isso não é possível dentro dos desenhos experimentais, o que acaba acontecendo é que os cientistas utilizam o dinamômetro isocinético para controlar a fase excêntrica, para explorar a fase excêntrica do movimento, controlando a velocidade e a amplitude de movimento, né? Isso não é reprodutível na prática, Lucas. Esse é o grande problema. Todos esses artigos que eu mostrei para vocês ali nas referências, todas essas imagens, eles são de observações, na grande maioria das vezes, laboratoriais, do dano induzido no estresse por contrações excêntricas e comprimento mais alongado. Existem protocolos, por exemplo, laboratoriais, que levam o indivíduo a fazer 300 contrações excêntricas numa velocidade de 60 graus por segundo. Isso não é factível, né, no dia a dia. A gente não controla a velocidade de movimento, a gente não controla 300 contrações excêntricas, enfim. É difícil a gente dar uma resposta para essa sua pergunta se a maioria dos desenhos experimentais limita a gente na extrapolação dos dados, entendeu? Por que os desenhos experimentais são feitos dessa forma? Eles são feitos para induzir o máximo possível de resposta inflamatória. Esse é o ponto. Os pesquisadores, eles querem induzir o máximo de dano possível. E a forma mais prática de induzir o máximo de dano possível é explorando a fase excêntrica com uma velocidade controlada numa grande amplitude de movimento. Então, assim, eu não tenho como responder a sua pergunta, porque as extrapolações dessas informações que foram dadas aqui, elas são limitadas por conta dos protocolos experimentais, entendeu? Tem o seguinte também, Matheus. Você, Matheus, comparado com você mesmo, muda ao longo do dia? Com certeza, pô, com certeza. Então, o nosso fenótipo, ele muda o tempo inteiro, dependendo do que comemos, do nosso nível de estresse, do sono que tivemos, do nível de hidratação, do nível de recuperação após uma sessão de exercício físico, se a gente vai ter prova, se não vai, se é segunda-feira ou se é sexta-feira. Então, é muita variável interveniente, né? Variável confundidora, para a gente chegar a algum tipo de conclusão. E certamente, um dos principais objetivos do processo de monitoramento
tá? De carga e de resposta fisiológica é olhar para cada sujeito e ver como cada sujeito responde fisiologicamente essa carga ao longo do tempo, né? Porque somente dessa forma você consegue responder a essa pergunta aí, né? A resposta é muito complexa. Essa pergunta é muito complexa, parece simplesinha, mas é muito complexa. E a resposta é a resposta do milhão. Quem responder tá milionário, Lucão. Quem responder tá milionário. É isso aí. Tá? Então, ó, pessoal, obrigado pela presença de vocês, tá? Matheus, nota 1000. Espero ver em breve esse livro publicado e tenho certeza que todo mundo que participou aqui dessa aula nota 1000 também vai querer levar esse livro aí para poder aprofundar, estudar. Essa certamente é uma das principais bases que sustentam o entendimento de prescrição de exercício físico, de fisiologia, de monitoramento de carga, de entendimento de como o exercício físico impacta a fisiologia humana, né? E todas as repercussões de hipertrofia, de tudo que a gente possa imaginar. Né? Parabéns mais uma vez aí, tá? É isso? Podemos ir? É isso. Ó, eu que agradeço a presença de todo mundo. Isso. E estamos lá no grupo, todo mundo conhece o Matheus. Depois, se tiver mais alguma dúvida, lança lá, tá bom? Matheus. Aquele abraço. Nota 1000, cara. Parabéns. Valeu, galera.